Bom, a ONU News tem a satisfação de conversar com o excelentíssimo presidente da República de Timor-Leste, José Ramos Horta, aqui na sede do governo em Dili. Muito obrigado, presidente, por nos receber. Prazer. Senhor presidente, nós estamos chegando muito perto da celebração dos 25 anos do referendo, que foi fundamental para o processo de independência do país. E na longa busca de Timor-Leste pela autodeterminação, o senhor teve um papel fundamental, principalmente mobilizando a comunidade internacional e na busca de uma solução que envolvesse as Nações Unidas. Já em 92, as lideranças timorenses tinham um plano de paz que já falava de um referendo da ONU. Então, em 99, quando de fato esse referendo se tornou uma realidade, qual foi a sensação que o senhor teve? O senhor sentiu que todo aquele esforço que o senhor fez durante os seus anos de exílio, que a atenção que Timor-Leste merecia realmente estava acontecendo? Essa atenção estava sendo dada finalmente? Bom, eu diria, não é, a nossa luta no início, entre dezembro de 75 até dezembro de 78, ou tanto mais ou menos 3 anos, foi uma luta muito forte, violenta, em que nós tínhamos uma força armada muito forte, de 30 mil homens com armas, mas cometeram-se grandes erros estratégicos, táticos, em que nós, a liderança na altura, optou por uma guerra de posição para ocupar espaço. E onde havia a esmagadora maioria do povo. Só que essa guerra de posição teve sucesso no início, em que a Indonésia foi surpreendida com a resistência, com milhares de baixas do lado indonésio, porque o indonésio naquela época era muito frágil, muito desorganizada, muito corrupta. Tinha uma pequena força especial, chamada Copassos, mas era pequeno. O resto não tinha qualquer profissionalização. Então eles sofreram muitas baixas, ao ponto de, no State Department, no Pentágono, em Washington, estavam com receio que a Indonésia ia perder a guerra. Então, o que aconteceu? Em 97, os Estados Unidos aumentaram rapidamente o apoio militar à Indonésia. Aumentou em mais de 100% o envio de armas e a venda dos aviões Bronco ou V-10, que é um avião muito usado na guerra do Vietnã, da Rockwell, não é Rockefeller, Rockwell Corporation, ótimo para counterinsurgency, um avião que pode voar baixo e ataca as forças terrestres. Quando as forças terrestres não têm antiaéreas, não têm mísseis, por exemplo, né? Aí a Força Aérea Indonésia dominava o espaço. Então começou, e depois utilizaram Napalm. Então houve baixas grandes, e a Indonésia, claro, um país na altura de 700 mil pessoas, Indonésia com 100 e tal milhões na altura, 200 milhões, agora com quase 300 milhões. Obviamente era um desequilíbrio, uma guerra assimétrica, e era impossível no ponto de vista militar. Então Timor-Leste sofreu muitas baixas, perdeu armas, perdeu gente, e a população civil começou a sofrer. Portanto, aí foi o mudar da situação, e parecia a luta perdida para nós. Quando chegamos a 78, 79, a guerra parecia perdida. Mas, em 81, surge Xanana Guzmão. No início ele não era o líder. Ele reorganizou a resistência armada, a resistência política, clandestina,
Então veio a segunda fase da resistência, que foi jamais guerra de guerrilha, não guerra convencional da posição, infiltração nas cidades, criação da rede clandestina, maior atividade dos nossos jovens na Indonésia, portanto, milhares de estudantes foram à Indonésia, começaram também a organizar na Indonésia. Então mudou a metodologia da luta. E, claro, mas nunca ganharemos a guerra militarmente. Ganhamos, por um lado, pela parte cultural, religiosa, pela identidade, mas ganhamos pela parte internacional. Se não houvesse a parte internacional, que focou muito em Washington, o meu trabalho durante anos em Nova York não era só Nova York. Aliás, durante um período eu concentrava mais em Washington, no Congresso americano. Aí é que era o poder que podia mudar ou não. Começou a mudar com a eleição de Bill Clinton em 92, 93. Aí começou gradualmente a mudar. E foi graças a Bill Clinton que em 99 Estados Unidos mudaram completamente a posição, impôs à Indonésia aceitar uma força internacional a vir a Timor-Leste. Foi Bill Clinton. Obviamente, houve muitos outros países que intervieram. António Guterres, na altura primeiro-ministro português, teve um papel nobre, de muita coragem, com Bill Clinton, para os Estados Unidos mudar da sua posição. Mas quando o referendo foi estabelecido, a ONU começou a elaborar o processo, ainda tinha muita incerteza. O senhor realmente acreditou que aquilo ia ser um ponto de virada ou ainda tinha uma desconfiança de que... Nós tínhamos confiança absoluta no sentimento do povo. O Xanana, o líder, na altura estava preso, mas depois foi liberto. Mesmo preso, era ele que tinha o comando político e militar da luta. Foi ele que fez as decisões, foi ele que determinou as táticas, os passos a fazer, é tudo, do ponto de vista militar. E o que é que ele fez de muito importante? Apesar das constantes provocações dos milícias armados, dos grupos armados timorenses, que alguns militares por trás, de provocar conflito, para quê? Provocar conflito para provocar a ONU de desistir do diálogo para a realização de um referendo. Provocar Xanana, provocar os guerrilheiros para eles disserem, nessas condições não aceitamos. Não, Xanana disse, vamos à frente. Então chegamos ao Acordo de Maio, 5 de maio de 99, que estabeleceu o quadro, o enquadramento para a consulta popular em agosto. De maio até agosto, de novo aumentou a violência para provocar adiamento do referendo, da consulta popular. A ONU queria adiar, porque a ONU, que eu conheço muito bem, normalmente não faz eleições de um país, um referendo, em circunstâncias como houve. A ONU nunca faz isso. E a ONU queria desistir. Portugal também queria desistir. Xanana disse, vamos para frente. Porque ele, na altura, ele que dizeria. E depois, ele fez algo inédito na história recente. Ordenou o acantonamento unilateral das nossas forças. Normalmente, se vai haver acantonamento de todos. Todos os grupos armados acantonados. Não, a Indonésia nunca aceitaria acantonar as Forças Armadas da Indonésia, a polícia e os milícias. Então Xanana podia dizer, sendo assim, também não vou acantonar as minhas forças. Não, eles, vamos acantonar. Por quê? Ele sabia que havia provocações e era preferível as nossas forças estarem acantonadas para não sermos acusados de estarmos também metidos na violência.
para não transformar o conflito numa guerra civil. Portanto, foi brilhante a decisão dele. E o referendo, com todos os problemas de segurança, intimidações, mortes, assassinatos, teve lugar. E o resultado é o que nós sabemos. Mas logo depois do referendo houve também uma situação muito grave, né? Uma onda de violência, a decisão soberana da população timorense, né? A resposta foi justamente uma destruição brutal. E quais você considera que foram os momentos chaves de ação multilateral nesse momento pós-referendo que realmente deram uma solução para essa situação que surgiu? A posição americana, posição de Bill Clinton, obviamente com uma posição forte da União Europeia, levou a que a Indonésia viu que era necessário, mas também é preciso que a história seja justa com a Indonésia. Porque se os militares indonésios tivessem dito não reconhecemos o resultado do referendo, foi uma fraude, por exemplo, e diriam não aceitamos uma força internacional a vir. Não haveria a Interfet, não haveria uma força internacional. Como tem acontecido em tantas situações. Veja o caso do Saara Ocidental. Já lá vão quase 30 anos desde o primeiro tentativa de referendo, creio em 91. Foi adiado até agora. E outras situações, Myanmar, o regime militar diz não, e não, e não, a guerra continua, claro, em Myanmar os militares estão a perder a guerra. Ora bem, mas a Indonésia é um país diferente, um país com uma longa civilização. Mesmo no tempo de Suharto, o regime indonésio tinha sempre uma grande sensibilidade para a sua imagem internacional. E então, primeiro aceitou o Acordo de Maio, aceitou executar a consulta popular e aceitou o resultado. Se não tivesse aceito, teria dito, os militares tomavam o poder, derrubavam o presidente interino, B.J. Habib, e não autorizariam, não permitiriam a política de reformar-se, a reforma política para a democratização da Indonésia, seria como o Myanmar, ou como aconteceu em alguns outros países aqui da Ásia. Não, eles honraram o compromisso, retiraram-se com honra e dignidade de Timor-Leste. Xanana, nessa altura, o seu primeiro grande gesto de homem de Estado, ele já cá estava na altura, foi ao aeroporto despedir-se dos militares indonésios, os últimos militares oficiais que iam sair. Abraçou, apertaram a mão e eles saíram. Portanto, a nossa luta, a nossa vitória foi muito uma vitória diplomática, política. Não quero esquecer aqui, primeiro, o papel de António Guterres como primeiro-ministro de Portugal. Não posso entrar em detalhes, mas eu sei a conversa que ele teve com Bill Clinton ao telefone. Não foi dito por ele, foi dito por amigos meus, que na altura trabalhavam no gabinete íntimo de Bill Clinton. Eles me disseram a maneira como António Guterres falou com Bill Clinton. E quando eu estive com Bill Clinton, em setembro de 99, em Auckland, Nova Zelândia, quando decorria a cimeira da APEC, Bill Clinton me disse: quem mais me sensibilizou para este problema foi António Guterres. Muitos anos depois, falo com António Guterres, perguntei se ele confirma o que Bill Clinton disse. Ele confirmou e acrescentou mais detalhes. Portanto, António Guterres teve um papel de grande dignidade e coragem. Mas também não podemos esquecer Kofi Annan. Quando ele foi inaugurado como secretário-geral pela primeira vez, no seu primeiro mandato, no seu discurso inaugural, Kofi Annan disse: neste meu primeiro mandato quero ver resolvida a questão de Timor-Leste. E cumpriu.
E, senhor presidente, eu gostaria de trazer a próxima pergunta para um nível mais pessoal, porque nesse momento também pós-referendo, essa situação caótica que surgiu, a sua própria família teve que se refugiar na sede da ONU aqui, na UNAMED, dos ataques das milícias que estavam acontecendo. E como é que aquela situação te afetou? Porque ao mesmo tempo que você tinha que ser o diplomata, você também era vítima daquela violência toda que estava acontecendo. Bom, eu tive família que fugiu para a montanha desde 75. 3 irmãos meus morreram. Uma irmã foi morta, mas no caso dela, pelo menos a população viu, ela foi morta, enterraram numa aldeia chamada Anon, em Lolotói. Depois da independência, fomos cavar e recuperamos os restos mortais dela. Mas 2 outros irmãos, mais novos do que eu, nunca até hoje encontramos o seu paradeiro, os seus restos mortais. Durante o referendo 99, a maioria da família estava aqui, em Dili, alguns na Costa Sul, em Natrabora, em Manatuto, espalhados. E numa dada altura, eu pessoalmente estava a falar com uma irmã minha, que estava aí numa casa de família em Matadouro, e ela a gritar, os milícias vêm aí, os milícias vêm aí, e ali o telefone cai. Eu fiquei desesperado. Mas depois não soube mais nada. Depois é que eu soube que um segurança da UNAMED, o Jorge, ele é, creio, de origem latino, mas vive em New Jersey há muitos anos, e ainda hoje, muitas vezes, quase diariamente, ele faz liking dos meus posts. Ele é que saltou aquele muro da UNAMED que estava colado à nossa casa e foi pegar nos meus familiares, levaram para a sede da UNAMED, onde estava Ian Martin e todos os outros. E, senhor presidente, o senhor mencionou o ex-secretário-geral Kofi Annan. Uma vez ele disse que o triunfo de Timor-Leste é o triunfo dos ideais das Nações Unidas. O que você acha dessa afirmação? E você acha que 25 anos depois, esses ideais, a conexão com Timor-Leste ainda está viva? Como é que ela pode ser preservada? Bom, sabe, a ONU teve muitos outros papéis importantes na questão da Namíbia. A Namíbia foi administrado, obviamente, fisicamente, né, pelo regime apartheid do África do Sul. Mas havia um órgão da ONU chamado The Council for Namibia, que era a administração formal da Namíbia em nome da ONU. E a SWAPO, Southwest Africa People's Organization, que eu conheci, Sanu Joma e muitos outros da SWAPO, iam muito a Nova Iorque, tinham uma representação permanente em Nova Iorque. Portanto, a Namíbia foi um dos casos mais interessantes e com sucesso. Mas o sucesso também aconteceu quando a África do Sul também começou a mudar. Com o fim da Guerra Fria, a África do Sul começou a liberalizar e a primeira solução, o primeiro grande passo foi a descolonização da Namíbia. Papel muito importante da ONU. Zimbábue, na altura chamado Southern Rhodesia, era diferente. Negociações para a solução do caso da Rodésia, hoje Zimbábue, foi diretamente entre o regime de Ian Smith, o regime racista minoritário de Ian Smith, com o governo inglês. Mas ali Moçambique teve um papel muito importante no sucesso do acordo chamado Lancaster House. Moçambique é que jogou um papel por trás para levar a ZANU e a ZAPO, 2 organizações de libertação do Zimbábue, a aceitar o acordo de Lancaster House. Aí a ONU não teve uma grande intervenção, mas em muitas outras questões teve. Guiné-Bissau, muito antes da independência de Guiné-Bissau,
uma missão do Comitê de Descolonização da ONU, visitou as áreas libertadas da Guiné-Bissau em 73, mais ou menos. Eu até conhecia os senhores lá fora. Um deles era o senhor Thomas Tanaka, japonês, secretário do Comitê Especial de Descolonização. Portanto, Timor foi um caso de êxito, sobretudo porque o Conselho de Segurança encontrou consenso. Havia consenso no Conselho de Segurança, total. Mas houve consenso no Conselho de Segurança porque a Indonésia já tinha aceite. Porque se a Indonésia não tivesse aceite, a Indonésia era muito importante e para alguns países, membros do Conselho de Segurança, não teria havido consenso no Conselho de Segurança. E, senhor presidente, trazendo mais assim, para a atualidade essa situação, mais da metade da população de Timor-Leste hoje nasceu depois do referendo. Né? Tem menos de 25 anos, 57% da população. Você acredita que os jovens hoje têm oportunidades e perspectivas de futuro suficientes à altura do projeto de país que foi sonhado na época da independência? Olha, sabe, em 74, Timor-Leste tinha muito menos oportunidade do que hoje. Era um país completamente empobrecido depois de 5 séculos de colonização portuguesa. Não havia um único PhD. Não havia uma universidade. Só havia um universitário formado em Portugal. Não havia petróleo, não havia gás, havia café, o único produto que exportávamos. No entanto, lutamos, alcançamos a independência. Hoje Timor tem 18 universidades. Em 2002 tínhamos 21 médicos, hoje temos 1.300 médicos. Hoje temos mais de 100 PhDs formados em maiores universidades no mundo. Não havia eletricidade em 2002 fora de Dili, mesmo em Dili parava sempre. Hoje a eletricidade cobre 97% do território. Hoje, desde 15 anos para cá, temos receitas petrolíferas, temos um fundo soberano e temos investimentos desse fundo soberano em mais de 1.000 portfólios internacionais. Então, somos um investidor internacional. Já não temos ajuda para sustentar o nosso Orçamento Geral do Estado. O Orçamento Geral do Estado é todo financiado pelo Fundo Soberano. Temos ainda, claro, ajuda bilateral de alguns países, ajuda essa às vezes via ONU. A ONU não financia. Né? A ONU não é Noruega, não é Suécia, não é Portugal. A ONU não produz dinheiro. Né? A ONU vai buscar dinheiro nos países que têm dinheiro, país da OECD, para executar programas que esses países querem apoiar. Portanto, temos ainda muito apoio, ou algum apoio, muito menos que 20 anos atrás. Alguns programas são executados pela ONU, alguns outros programas são executados por ONGs internacionais, depende dos acordos que se faz com cada país doador. Ok. Mas, apesar de todos esses avanços, a que fato o senhor atribui esse dado de que 30% dos jovens não trabalham nem estudam? Não, esse 30% é algum idiota que fez esse número, ou bebeu demasiado nesse dia ou nessa noite. Eu já ouvi alguns números mais de 20%, 30%, 50%. São ou idiotas, ou beberam, ou são preguiçosos, não fazem. O desemprego em Timor-Leste nunca foi mais do que 11%. Total, nunca foi mais de 11%, nunca. E impossível haver 30% de jovens desempregados, matematicamente. Não é preciso ser um gênio de rocket science para entender isso, porque a esmagadora maioria das crianças e jovens estão em escolas, portanto não podem estar a trabalhar. E
É impossível matematicamente haver 30% de jovens desempregados porque estão em escolas. Essas são umas idiotices, às vezes, das agências da ONU, que fazem estatísticas assim. Não, o desemprego já chegou a ser apenas 5%. E pode ir lá ver no Google, não precisa muito. Esses preguiçosos que fazem essas datas podiam ter ido ao Google e veriam. E não é. Portanto, não. Como eu disse, temos mais de 1.000 médicos, quando em 2002 tínhamos 19, 20, 21. Tínhamos um PhD em 2002, hoje temos mais de 100 PhDs. Não havia eletricidade, havia eletricidade apenas em Dili e pouco. Hoje há 97% do território. Esperança de vida, que é o melhor barômetro para avaliar o índice econômico e social de um país, é a esperança de vida. As pessoas vivem menos, vivem mais, depende das condições de vida. Em 2002 era menos 50 anos, menos 60, 57. Hoje quase 70. Portanto, os dados estatísticos que se fala, que gosto muito de citar, é falacioso. Bom, então, indo para uma outra perspectiva, né? O senhor gosta de dizer que o povo timorense já mostrou muitas vezes para o mundo a sua coragem, né? Seja a sua coragem na resistência, a coragem na reconciliação, a coragem de perdoar. Onde é que o senhor acha que essa coragem do povo timorense tem que ser colocada agora? Qual é o próximo grande desafio do país? O timorense é muito orgulhoso. Você veja, por exemplo, há pobreza em Timor, como é óbvio, não há pedintes. Você vai à rua, não aparecem milhares de pedintes, não há. Vê crianças a vender coisas. Vendem fruta, vendem comida. Crianças. E isso eu não considero trabalho forçado, trabalho infantil. Porque eu sei o que é trabalho escravo, trabalho infantil. Eu sou o chairman do Steering Committee de uma organização internacional chamada Nobel Laureates and the Global Leaders for Child Slavery and Child Labor, com o Prêmio Nobel de Paz da Índia, Kailash Satyarthi. E eu sei o que é trabalho escravo no South Asia, na América Latina, África, etc. Timor não é. Não há trabalho escravo, não há trabalho forçado. As crianças vão à escola, parte do dia é que não tem aulas, pegam em coisas, caminham pela rua a vender coisas. Nunca te pedem dinheiro. Portanto, o timorense é muito orgulhoso. Segundo, muito teimoso. E que vem do seu orgulho. É muito resiliente. E pacífico em geral, até a paciência esgotar. E aceitou rapidamente, facilmente a reconciliação nacional, aceitou rapidamente a normalização de relações com a Indonésia. Nós nunca aceitamos aquela decisão da ONU, da UNTAED, na altura, de criar aqui um Serious Crimes Unit e um Serious Crimes Panel, que é o equivalente a um Tribunal Especial de Direitos Humanos. Nunca aceitamos. No meu primeiro mandato, até hoje, eu decidi, vamos encerrar esse capítulo. Eu, como Presidente da República, não aceito essa imposição da UNTAED, que teve aqui apenas 2 anos, criou esse mecanismo de serious crime e depois nos deixa tudo em cima. Um país frágil, cheio do conflito. Não, vamos fazer o que nós temos que fazer. Reconciliação nacional. Porque não há anjos e diabos. Há um povo sofrido, houve mais variados crimes cometidos, mas é parte a parte. Há uma Indonésia em transição complexa, difícil para a democracia. Não vamos complicar a situação na Indonésia. E por isso os indonésios admiraram muito o Timor. Portanto, nunca aceitamos um tribunal especial. Optamos pela reconciliação nacional e normalização de relações com a Indonésia. Bom, senhor presidente, o senhor estava falando da identidade, eu gostaria de fazer uma pergunta, já que estamos conversando em português.
Como é que o senhor avalia que a decisão estratégica de ter o português como língua oficial tem contribuído para as relações internacionais de Timor-Leste e também para... Né, como é que o senhor vê o futuro da língua no país, da língua portuguesa? Não havia outra alternativa além do teto, que é uma língua nacional, ao contrário dos outros países africanos de língua portuguesa, que não tinham uma língua nacional, havia várias línguas, então optaram pelo português. Assim como os países da língua francesa, Senegal, Côte d'Ivoire, Mali, etc., todos eles escolheram francês porque não havia uma língua nacional. Assim como os países anglófonos na África, desde Nigéria, Botsuana, Zimbábue, Zâmbia, Quênia, etc., escolheram o inglês porque não havia uma língua nacional. Em Timor-Leste tínhamos uma língua nacional, teto, mas que muito deriva de quê? Deriva da cristianização de Timor. Quando os portugueses, missionários portugueses, primeira vez chegaram a Timor há 500 anos, e quando começaram a cristianização, pegaram uma língua para o fazer. Então, aprenderam o teto e utilizaram o teto para cristianizar. A pouco e pouco, o teto foi espalhando. Acelerou muito mais durante o tempo da luta. Hoje, você lê o teto, parece português. 80% das palavras são emprestadas do português. E, claro, decidimos duas línguas. O teto, cada vez mais aportuguesado para modernizar, para tornar funcional, porque é impossível, como é que você vai estudar direito em teto? Como é que vai estudar matemática, coisa em teto? E por que não escolhemos o inglês? Não, todos nós falamos o inglês. O inglês é uma língua mercantil, uma língua útil, uma língua de ciência. Eu aprendi inglês no tempo português, e assim como aprendi francês. Não tem que ser uma língua oficial. Qualquer dia pode vir a ser. Mas, pragmaticamente, fizemos duas línguas oficiais, teto e português, e duas línguas de trabalho, inglês e bahasa indonésio. E está a ser bem, hoje mais de 30% de timorenses falam português. Em 2002, menos de 1%. O senhor acha que o interesse está crescendo? Está crescendo, sim, está crescendo. Daqui mais 10, 20 anos, a maioria fala. Mas o timorense é muito poliglota. Os timorenses falam 3, 4, 5 línguas à vontade. Temos timorenses que foram estudar na China. Bastava apenas 6 meses aprender mandarim para classificarem e entrar numa universidade chinesa em chinês. Timorenses foram estudar na Coreia, estudaram coreano, fizeram PhD em coreano. Estudaram medicina em Cuba, em 3, 6 meses aprenderam espanhol para poder entrar na universidade. Portanto, não temos problemas de ser um país poliglota. Senhor presidente, agora um assunto que também é muito comentado na política externa de Timor-Leste e na economia, claro. O petróleo e gás, ele representa 70% do PIB, 90% das exportações e 80% das receitas estatais. Mas ainda assim, o senhor apoiou, primeiro como indivíduo, depois como governante, o início da negociação de um tratado para a não proliferação dos combustíveis fósseis. Em que condições um país como Timor-Leste poderia, de fato, abrir mão desse recurso para fazer uma transição para energias renováveis? Transição responsável, incremental, gradual, é necessário. Obviamente, nós todos sabemos, gás e petróleo são recursos não renováveis. Portanto, não é de agora, não é por causa do COP28 em Dubai ou outros COPs anteriores que nós defendemos a transição para energias renováveis. Nós próprios dissemos desde o início, usamos os recursos do petróleo e do gás para financiar as infraestruturas, o nosso desenvolvimento sustentável, a economia em geral, a educação, a saúde, para podermos diversificar a economia.
temos a sorte, a grande felicidade de Deus nos ter dado petróleo e gás, porque as estradas que você vai ver no país foram pagas por nós. Não é por empréstimos americano, europeu ou da China, pagamos nós. A eletrificação do país, que quase cobre 100% do país agora, 100% pago por nós. O ensino público em Timor, até a universidade, é grátis, gratuito, pago por nós. Investimos no fundo do Tesouro Americano, US Treasury Bonds. Investimos no equity market, no financial market. Temos mais de 1000 carteiras de portfólios, né, no mercado financeiro internacional. Precisamente para termos recursos. Em menos de 10 anos conseguimos ter como lucro, retorno, vindo dos nossos investimentos do mercado financeiro, 8 bilhões de dólares. Provavelmente agora já são 10 bilhões. 8 bilhões foi há 2, 3 anos. Só do retorno dos nossos investimentos. Portanto, nós sabemos o que estamos a fazer e a pouco, por exemplo, dentro de algum tempo, Timor-Leste vai assinar com o Japão, com a França, um grande projeto de solar, energia solar, ali na região de Manatuto. Precisamente, e vai ser um projeto de mais de 100 milhões de dólares, precisamente nesse processo, nessa estratégia de transição gradual, pragmática e inteligente para energia renovável. Mas qual deveria ser a postura dos países ricos se Timor-Leste fosse realmente mudar radicalmente e não depender mais do recurso do petróleo? Eu diria o seguinte: se os países ricos, que agora é que acordaram para a crise ambiental, porque foram eles que criaram, desde há 100 anos para cá, se disserem, por coerência com a nossa posição de que Timor-Leste deveria imediatamente transitar para energia renovável, nós entregamos a Timor-Leste 200 bilhões de dólares, que é equivalente aos recursos de um grande campo de gás no Mar de Timor, chamado Greater Sunrise, que durante o curso de vida desse campo, de 30 a 40 anos, pode resultar em 200 bilhões de dólares para Timor-Leste. Se querem ser honestos, se não querem ser hipócritas, entreguem-nos esse dinheiro e nós não mexemos no Greater Sunrise. Se não, se continuam com a hipocrisia double standards, que tem sido uma característica do mundo ocidental, então, please don't lecture me. Senhor presidente, a última pergunta. O senhor tem declarado que a sua prioridade no país é combater a pobreza extrema, a desnutrição, o que ainda tem de falta de acesso à educação, mas a gente vive num mundo de crises interconectadas, né? Então, por exemplo, uma questão ambiental como escassez de água já está afetando as escolas em Timor, a agricultura, que é a base para a nutrição. Então, como é que o senhor também pretende buscar recursos para enfrentar tantas crises que são simultâneas? Bom, sabe, não há praticamente nenhum país do mundo que escapou, que está escapando às crises que agora nós enfrentamos no mundo. Uma, não critico ninguém, que é a crise que veio da Covid, que destruiu economias e as vidas de centenas de milhões de pessoas no terceiro mundo e também em outros países ricos. Mas como se isso não bastasse, a crise de Covid, antes do mundo recuperar economicamente, surgiu a guerra da Ucrânia, que teve impacto imprevisível. Isto é, imprevisível porque ninguém imaginava que uma guerra na Europa, entre Rússia e Ucrânia, iria ter uma cadeia de reação catastrófica no mundo em termos de supply chain, de alimentação, por exemplo, e que encareceu dramaticamente o custo de vida. Com Covid, os custos de transportes já tinham aumentado. Por exemplo, um contentor vindo da China para Timor-Leste, antes do Covid custava 3, 4 mil dólares, subiu para 13 mil.
Agora imagina para todos os países. Mas Timor-Leste tinha dinheiro, tem dinheiro para enfrentar. Muitos países não têm esse luxo. Mas a comunidade internacional nada fez, rigorosamente nada fez para apoiar os países pobres do terceiro mundo. Por exemplo, com a crise de Covid, depois vem a guerra da Ucrânia, o que é que aconteceu? O que devia ter sido feito? Os países ricos deviam ter declarado uma moratória ou eliminar simplesmente a dívida externa de todos os países do terceiro mundo. Deviam ter feito isso. Por exemplo, quando acontece a crise de subprime, a crise de 2007, 2008, 2009, 2010, que começou em Washington e afetou o mundo, bilhões e bilhões de dólares foram rapidamente mobilizados pelos Estados Unidos para salvar a sua economia, a indústria automobilista de Detroit. Bilhões, centenas de bilhões foram imediatamente mobilizados pelo Banco Central Europeu para a recuperação da Grécia, de Portugal, Irlanda, etc. Quando deu a guerra da Ucrânia, bilhões e bilhões continuam a ser mobilizados para apoiar a Ucrânia, mas o mesmo não acontece para a recuperação das economias do terceiro mundo pós-Covid. O mesmo não acontece com uma política de perdão da dívida. E, ao mesmo tempo, devia ter havido um aumento do ODA, Overseas Development Assistance, que hoje é miserável. Desde a crise da subprime em 2007, 2008, o montante de ODA de todos os países do mundo baixou dramaticamente. Baixou dramaticamente, quando devia ter subido pelo menos 1% do seu PIB. Não aconteceu. Então, felizmente, Timor-Leste tem algum dinheiro para investir no seu povo. E daí que nós não temos fome no país, temos subnutrição. Mas nos próximos 5 anos espero que a extrema pobreza é eliminada, que a extrema subnutrição e com stunting das nossas crianças seja eliminado, porque não é aceitável. Temos dinheiro, e por que temos tanta pobreza? Algo falhou na nossa planificação e execução dos programas. Muito obrigado, senhor presidente, por abordar tantos assuntos e tantos desafios de Timor-Leste, tanto no passado quanto no futuro. A gente agradece imensamente essa oportunidade